E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, vamos começar hoje mais uma aula sobre direito constitucional, ainda falando sobre os direitos e garantias fundamentais. Vamos finalizar hoje a parte dos direitos individuais e coletivos. Nós já vimos a vida, a igualdade, a liberdade e a segurança. Falta só mais um para a gente finalizar, que no caso é a propriedade, tá bom? Então, pessoal, como eu falei para vocês, é um tópico recorrente em concurso público, muito cobrado e também bem simples. É bastante coisa, assim, é bastante conteúdo, mas de uma forma bem simples, dá para a gente aprender tudo, ok? Então, pessoal, antes de começarmos, pedir aquele favorzinho para vocês, né? Ó, curta, inscreva-se e compartilhe. Pessoal, dá uma força aqui para o nosso canal, para a gente continuar fornecendo videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, tá bem? Então vamos lá, pessoal, começando aqui a nossa aula, vamos falar sobre os direitos e garantias fundamentais. Vamos finalizar aqui a parte dos direitos individuais e coletivos, tá? Para quem entrou agora no canal, para quem não me conhece, ou para quem já esqueceu meu nome, que é um nome bem um pouco complicado, meu nome é Iane Gentil, idealizador aqui do canal, e serei seu professor de Direito Constitucional aqui até a sua aprovação, tranquilo? Então vamos lá. Continuando aqui, pessoal, o nosso assunto. Ainda na parte de direitos e deveres individuais e coletivos, né, lembrando que ele é uma das partes dos direitos e garantias fundamentais, que são divididas em direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. São cinco grandes grupos, tá bom? E esse é o nosso primeiro grande grupo, ok? Então, não esqueça, pessoal, tudo isso aqui está dentro de direitos e garantias fundamentais, tá certo? Vamos lá, o nosso último tópico dessa parte aqui será a propriedade. Pessoal, propriedade aqui no caso é o direito que você tem de você possuir algum bem, tudo bem? Então temos aqui, ó, é o direito de possuir um determinado bem. Turma, esse bem, ele pode ser tanto um bem material como um bem imaterial, tá? Como assim? Um bem palpável e um bem que você não pode tocar. Algo assim relativo a, digamos, direitos autorais, alguma coisa desse tipo, tá bom? Então vamos lá. A propriedade deverá atender à sua função social, tanto para imóveis urbanos ou rurais. Turma, função social, isso aqui é texto constitucional, turma. A propriedade, ela tem que exercer a sua função social. Se a sua propriedade não atende à função social, você pode, porventura, eventualmente, acabar perdendo a sua propriedade. A gente vai explicar daqui a pouquinho para vocês o que é isso. Pessoal, só recapitulando, não existe nenhum direito fundamental absoluto. Não existe nenhum direito fundamental absoluto. Vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Nem a vida é absoluta. Imagine a propriedade. Tá bom? Então, a sua propriedade tem que atender a sua função social, tem que atender, é obrigatório. Ok? Continuando aqui, pessoal, o que nós vamos ver aqui nessa aula de hoje? Vamos ver a desapropriação, a requisição administrativa, o bem de família, a propriedade imaterial, a propriedade industrial e o direito de herança. Tudo isso aqui, pessoal, está explicado na Constituição, só que a gente vai explodir esse conteúdo e deixar ele mais fácil para que você possa entender e quando pegar o texto legal, que tem que ler o texto legal, você não achar estranho. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando aqui nossa propriedade, vamos falar aqui da desapropriação. Pessoal, desapropriação é quando você, porventura, pode perder o seu bem. Então, você tem algo que é seu, você comprou com o seu dinheiro, é seu por direito, mas você pode acabar perdendo esse bem. Lembra que eu falei no começo da aula que o seu bem tem que atender à função social? Então, se o seu bem não atende à função social, porventura você pode acabar perdendo, tá bom? Então, vamos lá, ó. O que é desapropriação? É a perda da propriedade decretada por um ente público, tá? Pessoal, ente público, no caso, pode ser União, Estados, DF, municípios ou algum órgão que esteja inserido neles, tá bom? E existem 3 formas de desapropriação e é isso que vai cair na prova de vocês, pessoal, os 3 tipos de desapropriação e a diferença entre cada um deles, tá bom? E é bem simples. Vamos lá. Pessoal, você pode perder o seu bem, né, por utilidade pública ou interesse social. Você pode perder seu bem por sanção, que é uma punição, já eu explico.
e também pode perder seu bem por uma coisa chamada confiscatória, também chamada de vir prova cobrando expropriação, tá bom? Então, confiscatória ou expropriação é a mesma coisa. A sanção é uma punição e também você pode perder o seu bem por utilidade pública ou interesse social. Vamos ver cada um desses três, pessoal, e é muito fácil, tá bom? Vamos ver primeiramente o por utilidade pública ou interesse social. Qual a primeira regra, pessoal, da sua propriedade? A propriedade tem que atender a função social. Nesse caso aqui, a sua propriedade, ela está atendendo a função social. Professor, peraí, então quer dizer que eu tenho a propriedade, ela está atendendo a função social e mesmo assim eu posso perder? Sim, exatamente, mesmo atendendo a função social. Mas calma, isso aqui se acontecer não é ruim não, é bom, isso aqui é bom, tá bom? Então aqui no caso, ó, quando você tem uma desapropriação por utilidade pública ou interesse social, é que é o seguinte, a sua propriedade vai ser utilizada para o bem coletivo. Então, pessoal, aquela coisa, o bem coletivo é mais importante que o bem individual. Então, vamos supor, existem, digamos aqui, você tem um terreno enorme, bem localizado, gigante mesmo, e você cuida bem do seu terreno, deixa ele bem limpinho, capina, manda limpar, seu terreno é perfeitinho, todo legalizado e tudo mais. Só que o Estado, ou o Estado, a União, o DF, o município, qualquer um dos entes, precisa deste terreno para construir um hospital de altíssima complexidade. Então, vai ser um hospital que vai beneficiar todo mundo. Aí você fala assim, professor, quer dizer que eu sou obrigado a dar a minha propriedade? Não exatamente a dar. O Estado vai comprar de você, porque a sua propriedade atende à função social. Então, como você está todo legalizado, o Estado não pode tomar de você, ele vai comprar de você. E você é obrigado a vender, tá bom? Então, temos aqui, ó, é necessário indenizar o proprietário. Como eu falei, o Estado vai pegar o bem, mas ele vai, ó, pagar por esse bem. Tá? Pessoal, a indenização é prévia. O que é prévia? Primeiro o Estado te paga, depois é que ele pega o bem. O valor é justo, indenização prévia e justa. Pessoal, justa é o valor de mercado do seu bem. Professor, o meu terreno está na minha família há 5 gerações, ele não tem preço. Tem, é preço de mercado, pessoal, não importa o valor sentimental, o que importa é valor de mercado. Então, o valor da indenização vai ser justo, tá bom? E vai ser em dinheiro. Então, a sua indenização será prévia, ou seja, recebe antes, justa, o valor de mercado, e vai ser em dinheiro, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, a desapropriação por utilidade pública ou interesse social, o seu bem está perfeito, todo legalizado. O problema é que para a comunidade, para a utilidade pública, ele é mais importante do que para o seu próprio interesse, tá bom? Então, mesmo que seu bem esteja todo certinho, todo legalizado, o Estado pode pegar ele, só que no caso vai ter que, ó, pagar, tá certo? Então, isso é desapropriação por utilidade pública ou interesse social. Sua propriedade está perfeita, mas o Estado está precisando, tá bom? E vai te pagar por isso. Já na sanção, pessoal, é uma punição. Nesse caso aqui é o seguinte, a sua propriedade ela não está atendendo a função social. Imagine o mesmo terreno, só que o dono não está nem ligando para esse terreno. O mato está crescendo, o cara não murou o terreno, de vez em quando aparece um pessoal lá usando droga, o terreno é usado para esconder mercadoria roubada. Então, nesse caso, teu terreno está mais atrapalhando do que ajudando. Então, por isso que, neste quesito aqui, ele não atende à função social, tá bom? Nesse caso aqui, mesmo assim, o Estado vai indenizar o proprietário. Quer dizer que meu terreno não está legalizado, está meio jogado, quer dizer que o Estado pode tomar? Pode. E vai me pagar por isso? Vai, mas olha o detalhe aqui. Diferente desse aqui que está legalizado, a indenização vai ser prévia, justa e em dinheiro. Aqui, a indenização será prévia, justa, mas não vai ser em dinheiro, vai ser em títulos públicos. Pessoal, o título público é o seguinte, é um papel que o governo fala assim, olha, estou te devendo, está aqui o papelzinho, um dia eu te pago, tá bom? Isso é um título público. Aqui é pagamento de título público quando não atende a função social. Aqui vai ser em dinheiro quando atende a função social, tá bom? Se for imóvel rural, o título público vai ser da dívida agrária. E se for imóvel urbano, a indenização será em títulos da dívida pública. Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Cuidado com isso aqui. Imóvel rural, título da dívida agrária. Imóvel urbano, títulos da dívida pública. Bom?
Beleza. Agora, o mais assim pesado é esse aqui, pesado assim que eu falo para o dono da propriedade. Aqui o negócio é sério, tá bom? A confiscatória, ou também chamada de expropriação. Pessoal, aqui também o terreno, a propriedade em si, não atende à função social, tá bom? Só que aqui, turma, não tem indenização para ninguém. Aqui o Estado vai te tomar mesmo, tá bom? Aqui, além da sua propriedade não atender a função social, é quando sua propriedade for utilizada para cultivo ilegal de plantas psicotrópicas. Tradução, você está usando seu terreno para plantar maconha ou alguma outra planta psicotrópica para fazer droga, tá bom? Ou você teve a brilhante ideia de botar trabalhadores escravos no teu terreno. Olha a confusão que isso vai gerar para o dono dessa propriedade. Então, a propriedade não tem a função social, é usado para plantio de plantas psicotrópicas para fabricação de droga, ou ele é utilizado para a prática de trabalho escravo, né? Na forma da lei. Ao que acontece, não é necessário indenizar o proprietário. Ah, mas lógico que não vai indenizar. O cara está fazendo um monte de cagada com o terreno, então o Estado vai e pega a propriedade para ele. E outra coisa, a propriedade ela será destinada a programas da reforma agrária ou programas de habitação popular. Ou seja, se for um terreno, ele vai ser usado para beneficiar famílias que não têm terra, famosos sem terras, né, vamos dizer assim. E também pode ser usado para construção de casas populares, tá bom? E de quebra, tu ainda pode pegar uma cadeia no lombo, tá bom? Porque aqui, além de estar usando a propriedade para plantio de planta psicotrópica, ou também utilizando para trabalho escravo. Então, a cadeia aqui é com certeza, tá bom? Então, poderá sofrer processo penal, certo? Você pode ganhar uma cadeia no lombo para aprender a trabalhar direito, tá bom? Então, pessoal, esses são os 3 tipos de desapropriação. Tem a por utilidade pública e interesse social, que é bom. Aqui no caso, o teu terreno, a tua propriedade atende à função social, você vai receber indenização em dinheiro, prévia e justa. Tem a sanção, que é uma punição, aqui o seu terreno não atende à função social, mesmo assim o Estado vai te comprar esse terreno, vai ser indenizado, só que não vai ser em dinheiro, vai ser indenização prévia, justa e em títulos públicos. E tem a confiscatória, que é a famosa expropriação. Aqui também a propriedade não atende à função social e nesse caso aqui ela está sendo utilizada para plantio de plantas psicotrópicas ou para trabalho escravo. E nesse caso o terreno não vai ter indenização, não terá indenização. O Estado pode doar essa propriedade para a reforma agrária ou para a construção de habitação popular e o proprietário pode acabar sofrendo uma sanção penal. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Vamos lá para o nosso próximo tópicozinho. Continuando aqui, pessoal, requisição administrativa. Isso aqui é interessante demais. Você que pretende fazer concurso para a área policial, isso aqui pode te interessar. Você já viu em filme... com certeza já viu em filme americano. Tá lá na perseguição, o policial fala: parado, preciso do seu veículo para correr atrás do vagabundo. Então, pessoal, é isso aqui. O nome disso é requisição administrativa. Professor, quer dizer que quando eu for polícia eu posso requisitar o bem de alguém para fazer algum serviço? Pode sim. Difícil se a pessoa te dá esse bem, mas você pode requisitar tranquilamente, tá bom? Vamos lá. Aqui, pessoal, é no caso de iminente perigo público. Aqui nós temos uma forma interessante. Imagine o seguinte, que tem 2 prédios, um pegando fogo e o outro não está pegando fogo. Só que esse prédio que está pegando fogo, no último andar, os bombeiros não estão conseguindo subir para resgatar a pessoa. Só que o prédio ao lado, que não está pegando fogo, tem acesso a esse andar. Então, o que o bombeiro faz? Ele faz a requisição administrativa do prédio ao lado para poder adentrar na propriedade de alguém para poder salvar outras pessoas do prédio ao lado, tá bom? Então, nesse caso, a gente chama isso de iminente perigo público, tá bom? Ó, a autoridade competente poderá, não deverá, poderá utilizar a propriedade de terceiros. E pessoal, aqui é texto legal, tá? Fala assim no texto legal. É garantida indenização ulterior. Aí pronto, ulterior. Que diabos é ulterior? Tá assim na Constituição, pessoal. Turma, não confunda. Anterior vem de antes. Ulterior vem de depois. Então, aquela coisa, a autoridade competente requisitou o seu bem,
e você prontamente, não, está aqui o bem para você utilizar. Se acontecer algum problema com esse bem que você, digamos, emprestou para a autoridade, o Estado vai ter que pagar esse prejuízo, tá bom? Então, ou seja, a indenização vai ser posterior. Só que no texto legal não tem posterior, tem ulterior, que é a mesma coisa. Cuidado, se vier anterior, tá errado. Ela não vai te pagar antes para depois utilizar. Não, ele vai usar e te pagar depois. Mas só vai haver esse pagamento se houver o que, pessoal? Dano. Imagine que a autoridade pegou o bem, utilizou e devolveu do mesmo estado que pegou. Se não teve dano, não existe indenização, pessoal. Tá? A indenização só vai acontecer se houver dano. Tá certo? Continuando aqui, próximo tópico. Bem de família. Interessante também, pessoal. Ó, cuidado, turma. A Constituição fala a pequena propriedade rural. Ele não fala a média, ele não fala a grande, ele fala a pequena propriedade rural. Já é uma questão de prova bem aqui interessante. Desde que trabalhada pela família, sem empregados. Então, no caso, tem uma pequena propriedade rural em que trabalha somente a família, não tem empregados em hipótese alguma. Trabalha a mãe, o pai, os filhos e pronto, não tem empregados. Não será objeto de penhora para pagamentos de débitos de sua atividade produtiva. Imagine que essa pequena propriedade rural, o dono dela fala o seguinte: eu vou no banco, pedir um empréstimo para comprar semente, para plantar, vender e pagar o empréstimo. Beleza. Só que ele dá a propriedade rural como garantia. Opa, não pode. Tá, pessoal? Então, no caso, quando é a pequena propriedade rural e ela tem que ser trabalhada pela família, não pode ter empregados, ela não pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos de sua atividade produtiva. O pulo do gato está aqui, pessoal, sua atividade produtiva. Olha o exemplo que eu dei para vocês. O cara foi no banco, pediu empréstimo para comprar semente. Agora imagine se ele foi ao banco, pediu empréstimo para comprar um carro. Porque ele quer andar no carro e deu a propriedade como garantia. E aí, se ele não pagar esse empréstimo, ele vai perder a propriedade? Vai, porque ele fez o empréstimo, não foi para a sua atividade produtiva, foi para outra coisa, tá bom? Então, para não ser objeto de penhora, tem que ser pequena propriedade rural, tem que ser trabalhada pela família, não pode ter empregados, e ela só pode ser penhora, ela não pode ser penhorada para débitos de sua atividade produtiva. Se ela for objeto de penhora para outra atividade, aí o banco pode tomar, sim, a propriedade da pessoa. Tá bom? E a lei poderá definir meios para o seu desenvolvimento. Texto legal também isso aqui. Então, pessoal, cuidado nessa parte aqui, tá? Tem que ser pequena propriedade rural, trabalhada pela família, não pode ter empregados, e ela não pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos de sua atividade produtiva. Se for outra atividade, pode? Pode. Tá bom? E a lei poderá definir meios para o seu desenvolvimento. Tranquilo, na boa. Tá bom? Próximo tópico. Vamos trabalhar aqui agora a propriedade imaterial. Tá bom? Aqui, pessoal, é o seguinte. Imagine que você é um artista, um cantor, e você fez uma música, fez muito sucesso. Tá bom? Bem, uma música você não pode tocar. Ah, mas tem o CD. Não, peraí. CD é uma coisa, estou falando da música. A música você não toca. Então, é uma propriedade imaterial, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente fala que é uma propriedade autoral, tá bom? Então, temos aqui, ó. Cuidado com isso aqui, pessoal, os prazos. Na propriedade imaterial, o autor possui prazo de utilização vitalício, ou seja, o autor vai se beneficiar dos royalties, né, do que ele pode ganhar com a sua propriedade autoral pelo resto de sua vida. É prazo de utilização vitalício, isso para propriedade autoral. E outra coisa, ao morrer, essa propriedade autoral é repassada aos herdeiros, tá bom? Então, os herdeiros também vão receber dinheiro disso, só que diferente do autor, o autor que tem prazo vitalício, os herdeiros têm um prazo estipulado em lei, tá bom? Então, os herdeiros possuem prazo de utilização fixado em lei, ou seja, pessoal, eles recebem por um tempo, tá? Ah, professor, e qual é esse prazo? Bem, é outra lei que diz, eu já não sei dizer para vocês qual é a lei que fala
esse prazo? Eu acredito que seja o Código Civil, eu acredito que seja isso, mas eu não sei dizer qual é o prazo. Então, para fins constitucional, o que vai dizer é o seguinte: os herdeiros possuem prazo de utilização fixado em lei, ou seja, prazo temporário. Já o autor possui prazo de utilização vitalício. Cuidado com isso aqui, pessoal. A banca diz que o herdeiro tem prazo vitalício ou o autor tem prazo temporário. Tá errado. Cuidado. Quem é o autor? Prazo vitalício. O herdeiro, prazo temporário. Tá bom? A Constituição não fala o tempo. Diz que outra lei vai dizer. Tá? Então, nesse caso, se outra lei vai dizer, vamos só recapitular: norma de eficácia plena, norma de eficácia contínua ou norma de eficácia limitada? Exatamente, você está estudando, você sabe. Norma de eficácia limitada, porque outra lei vai definir, vai explicar esse pequeno trecho constitucional, tá bom? Vamos lá. Pessoal, vamos falar agora da nossa propriedade industrial. A gente viu propriedade imaterial. Agora é propriedade industrial. Aqui já é coisa que você pode tocar, tá bom? Então vamos lá. Aqui é diferente, pessoal. O autor possui prazo de utilização temporário. Na imaterial, o autor é prazo vitalício. Na industrial, o autor utiliza por utilização o quê? Temporária estipulada em lei. Outra lei vai dizer qual é o prazo, tá bom? Pela sua utilização. Professor, não entendi. Como você sabe. Se você é homem, tanto faz homem ou mulher, mas geralmente o homem gosta disso. O homem gosta muito de carro. E eu acho que você lembra qual foi a primeira picape pequena que veio com cabine dupla, né? A famosa Fiat Strada. Perceberam que os outros carros não foram lançados junto com ela? Eles só lançaram assim, acho que uns 2 ou 3 anos depois, que aí no caso veio a Saveiro também, que veio com cabine dupla e tal. Por quê? Por um motivo, pessoal: o autor do projeto tem prazo de utilização temporário, ou seja, só ele pode explorar por um tempo essa ideia, tá bom? Depois que estiver bem explorado esse nicho, outras empresas podem explorar também, tá? Professor, isso não é justo. Não, é justo sim. Então, pessoal, o nome disso é desenvolvimento industrial. Imagine uma única empresa ser a criadora de algo e só ela pode trabalhar com aquilo. Não, as outras empresas podem explorar com o tempo também, para gerar concorrência, tá bom? Então, na propriedade industrial, o autor possui prazo de utilização temporário estipulado em lei. Aí os herdeiros, fala sério, né? Se o autor, o cara que criou, é temporário, imagine os herdeiros, eu acho que talvez nem chega nem a eles, tá? É mais temporário ainda. Vamos lá. A lei garante a proteção às criações industriais. Então, assim, alguém criou algo inovador, algum produto novo, a lei protege. As marcas, né? Os nomes das empresas e os signos distintivos. Então, pessoal, tanto a criação, a marca, o nome e os signos, como assim, as logomarcas da empresa são protegidas por lei, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, a propriedade industrial, ela visa o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Eu expliquei agora há pouco para vocês que se alguém criou algo totalmente novo, essa pessoa não pode explorar eternamente só ela. Não, é por um tempo, para depois outras empresas também poderem explorar. Talvez para até criar um produto até melhor, pessoal, tá? Então, isso é o interesse social e garante o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Tudo bem? Vamos lá. Então, pessoal, finalizamos aqui nosso direito à propriedade, tá? Bem simples, bem tranquilo, tá? Vocês viram que não é tanta coisa assim, é para finalizar mesmo essa parte. Então, finalizamos aqui, pessoal, a nossa parte de direitos individuais e coletivos. Lembrando que os direitos e garantias fundamentais são divididos em 5 grupos: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos políticos, nacionalidade e partidos políticos. Quase que eu me enrolo, tá bom? São 5 grandes grupos. Agora que vimos o primeiro grupo, tá bom? Direitos individuais e coletivos, certo? Os outros grupos, pessoal, não são tão grandes assim, tá? Esse primeiro que realmente ele é bem extenso mesmo, certo? Então, no decorrer do curso, a gente vai ver mais coisas ainda e assim por diante. No nosso próximo bloco, a gente vai trabalhar questões relativas a direitos individuais e coletivos, tá? Então, pessoal, antes de encerrar aqui, queria pedir para vocês, curta, inscreva-se e compartilhe aqui nosso canal, tá, turma? Vamos reforçar aqui a nossa ideia para que a gente possa continuar fornecendo videoaulas gratuitas para vocês, tá bom? Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Fiquem com Deus. Um forte abraço para vocês, tá bom? Não desiste do seu sonho, corra atrás, vai dar certo.
sua hora vai chegar, você vai passar em um concurso público e vai ter a tão sonhada independência financeira, tá? Então, pessoal, mais uma vez, um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!